Meninos, todos nós temos o direito de ser maluco beleza, malucos beleza. Sim. Né? Insisto, dentro desta perspectiva de que você é responsável por si mesmo, e desde que você não coloque em risco a vida alheia, você pode ter aí suas interpretações de mundo. Quando se é um presidente da República, quando se é um homem público, e já tratamos aqui tantas vezes, porque este programa também quer formar público, né? Esse programa quer que as pessoas se interessem pelas coisas, quer que as pessoas pesquisem. Eu abomino as pessoas que dizem assim, olha, você não precisa ler isso que eu já li por você, tá? Isso significa tal coisa, faz de conta que você já leu. Não, eu quero que vocês vão lá, quero que vocês leiam, quero que vocês pesquisem. Até onde eu alcanço as coisas e vejo as coisas, eu digo, olha, tem isso, tem aquilo, vai, né? E é por isso que crescentemente as pessoas vêm para cá, né? Com um público real, né? Gente de carne e osso. O homem público, nós já tratamos aqui, segundo a designação do sociólogo alemão Max Weber, tem duas éticas, né? A ética da responsabilidade cultural e a ética da convicção. Aquilo em que ele crê e aquilo que ele faz muitas vezes porque existem desde as imposições políticas até a realidade, que ainda que o desagrade, está ali, né? Um homem público, portanto, tem de pensar nas coisas que diz e tem de necessariamente ter um compromisso com a objetividade, com a ciência, com os fatos. Nós todos nos acostumamos a dizer e a considerar que este governo tem sido apenas incompetente na gestão da saúde e na administração das medidas necessárias para conter a pandemia e para enfrentar a pandemia. Sem dúvida nenhuma, há incompetência. Sem dúvida nenhuma, incompetência. Nós temos casos em que eles pretenderam um determinado efeito e conseguiram o contrário, né? Que nasce da inexperiência, nasce da truculência, nasce da arrogância, né? De não querer ouvir os outros. Então, há incompetência. Mas não é só. Depois vocês vão encontrar a íntegra no meu blog um grupo de ex-subprocuradores gerais da República entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República, sim, acusando o presidente de um crime muito grave, o mais grave dos crimes até agora de que ele foi acusado. E eu raramente vi um troço tão bem fundamentado e didático. Caberá ao senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras, avaliar e oferecer ou não a denúncia, levar ou não a denúncia, a queixa, crime, ao STF. Se isso acontecer, o STF remete à Câmara, havendo 2/3 da Câmara, volta para o STF, e o STF, se houver maioria de 6 votos, dos 11, abre, então, o processo criminal contra o presidente e ele tem de ser afastado por 180 dias, é o que está na Constituição, artigo 86. Se for condenado, perde o mandato, fica inelegível pelo tempo da pena e mais 8 anos a partir do cumprimento da pena. Essa é a lei da ficha limpa. Com essa segunda coisa eu nem concordo muito, mas não vou entrar no mérito. O problema é que a pena aqui seria altíssima. Eu já chego lá. Mas antes de eu falar deste artigo, eu antecipo o artigo 267. O artigo 267 é um artigo muito grave. Tanto é que pode dar pena de até 15 anos de cadeia. E se alguém morrer em decorrência do crime cometido, a pena pode ser dobrada.
O artigo 268 considera crime você desprezar medidas sanitárias, atenção, 268, você desprezar medidas sanitárias para combater um patógeno. Então, existem as medidas, eu vou e desprezo, ignoro, faço de conta que não tem. O 267 não, o 267 é você agir com a finalidade de provocar a pandemia. Ah, mas existe, gente, bom, existe atentado terrorista, biológico, enfim, né? Agora, atenção, o dolo existe quando você também corre o risco de provocar um resultado. O dolo não é só, vou fazer para isso. Não, eu vou fazer isso sabendo que eu posso provocar tal resultado e faço. Hã? E corrijam, por favor, sempre que vocês ouvirem dolo, que me dói o ouvidinho, tem até advogado às vezes que fala isso, né? Então, vamos a essa representação desses subprocuradores gerais. E eu quero que vocês prestem atenção como isso está. Isto é linguagem objetiva técnica, lógica elementar. Assino esta representação. Débora Duprá, Álvaro Augusto Ribeiro Costa, Cláudio Lemos Fonteles, Manuel Lauro Volkmer de Castilho, Paulo de Tarso Braz Lucas e Wagner Gonçalves. Todos ex-subprocuradores gerais da República. Eles lembram no texto, que depois vocês vão encontrar no meu blog, que já há uma representação lá na Procuradoria, assinada por juristas, artistas, enfim, já tem quase 60 mil, depois foi aberto assinaturas, quase 60 mil pessoas indicando. Eles lembram que ali se acusa o presidente do artigo 132 do Código Penal, perigo para a vida e saúde de outrem, atuar pondo as pessoas em perigo. 257, subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Aí, no caso, envolvendo a questão do Amazonas, né? Já que o ministro executa a política que é dele. 268, que é justamente desprezar a medida sanitária, como eu falei aqui. 315, emprego irregular de verbas ou rendas públicas. E 319, prevaricação. Não fazer, deixar de fazer alguma coisa que é do seu ofício fazer com resultados negativos. Ah, mas o presidente fez isso? O texto lista de maneira clara. Vamos ver se vocês identificam alguém aqui nessas, acreditem, nove comportamentos. Reiterados discursos contra a obrigatoriedade da vacinação e lançando dúvidas sobre a eficácia da vacina. Vocês se lembram de alguém que fez isso? Opa. Bob, ausência de adoção de providências necessárias para adequada conformação logística da distribuição de imunizante. Te ocorre alguém? Tenho suspeitas fortes. Imposição de obstáculos à produção e aquisição de insumos, como ocorreu no caso das agulhas e seringas. Ocorre alguém aí, Vale Bem? Passa o nome pela cabeça. Ausência de resposta do governo brasileiro à oferta da empresa Pfizer. Será? Declarações públicas diversas, inclusive por meio de suas redes sociais, de que não adquiriria a vacina fabricada pelo Instituto Butantan Coronavac. Coronavac. Tá ganhando forma, hein? Tá ganhando forma, né? 6. Desrespeito à recomendação da Organização Mundial da Saúde e necessidade de campanhas eficientes de esclarecimento da população. Poderia botar aqui máscara, por exemplo. Isso aqui, não sei se vai correr alguém para vocês. Apologia de uso de medicamentos comprovadamente ineficazes ou prejudiciais. Má utilização de recursos públicos na produção de larga escala pelo Exército Brasileiro de cloroquina e hidroxicloroquina. Aí tem nome e sobrenome. Veto a trecho da Lei de Diretriz Orçamentária de 2021 que impediu o contingenciamento de recursos para a Covid-19. Isso tudo o presidente fez. Ou não fez? Alguém nega que isso aqui tenha sido feito? É por isso, doutor Augusto Aras, que o senhor não pode cobrir a sua passagem pela Procuradoria-Geral da República pelo ridículo. Sim, quando o senhor
busca colocar a Lava Jato dentro do Estado de Direito, eu aplaudo, justamente porque o senhor está buscando colocar a Lava Jato dentro do Estado de Direito. Daqui a pouco nós vamos falar dela. Agora, quando o senhor não busca colocar o presidente da República dentro do Estado de Direito, evidentemente eu não posso aplaudi-lo. Eu não tenho compromisso com pessoas. Eu tenho compromisso com posturas. Não é? Até porque não são minhas amigas. Você não tem nenhum amigo torto, Reinaldo? Tem, mas é meu amigo. Agora, se fizer coisa torta para os outros, não vai ser. Amigo torto é uma coisa. Você condescender com torturas, em sentido, até com a ambiguidade na brincadeira com a palavra, aí é outra coisa. Isso tudo o presidente fez. Isso tudo que o presidente fez, artigos 132, 257, 268, 315 e 319. Já está lá na representação. Esta representação agora dos subprocuradores gerais, ela é mais grave, mais ampla, porque é o seguinte, há um estudo do Centro de Estudos e Pesquisa de Direito Sanitário e da Faculdade de Saúde Pública da USP, eles analisaram 3.049 normas baixadas pelo governo federal, desde o início da pandemia. E aí eles dizem, provando ali por A mais B, está afastada a hipótese da incompetência e da negligência, embora eu acho que exista também, e na verdade você tem ações, atos concretos que resultam na disseminação do vírus. Sabendo que isso pode acontecer. Quando você diz que você está ministrando um tratamento preventivo a alguém e se sabe que esse tratamento preventivo não é porque ele é inócuo, você estimula as pessoas a ter um comportamento de risco, sugerindo que elas estão, de algum modo, protegidas quando elas não estão. Artigo 267 do Código Penal. Você age para provocar a pandemia. Com este objetivo? Ah, agora eu vou provocar a pandemia. Não. Sabendo que está correndo o risco de provocar aquele efeito. O dolo eventual, que é dolo também. Que parte não está claro no que eu estou falando? Quando você sabe que a máscara, está comprovado que a máscara protege as pessoas, diminui a contaminação, e você promove atos sem máscara, não usa máscara, faz pouco caso dela, não dá para dizer que a pessoa ignore que está atuando em favor da doença. É muito grave. Mas Nicolás Eisenman, Tiago Cavalcante e Daniel da Mata têm um estudo, More Than Words, Leader Speech and the Risk Behavior During a Pandemic. Mais do que palavras, o discurso dos líderes e o comportamento de risco durante a pandemia. E esse estudo, eles pegam grupos da sociedade, cidades específicas, tem um corte ali também muito interessante que é de natureza religiosa. A gente sabe que os evangélicos, por exemplo, são muito mais ligados a Jair Bolsonaro. Consumo das redes sociais, e fica evidenciado no Brasil, mas há uma perspectiva no mundo também, que o discurso dos líderes interfere no comportamento das pessoas. Aqueles que têm uma fala negacionista, onde há a pregação negacionista, e onde a pregação negacionista
é mais forte, é mais evidente você ter uma contaminação maior. E aqui no Brasil já se provou também a relação entre mais votos para Bolsonaro e mais contaminação. Com base nisso, numa petição impecável, didática, até porque resume os crimes outros, as ações, e se chega a essa conclusão. Há uma ação dolosa. Dolo eventual, mas é dolo. Artigo 267. Pode dar até 15 anos de cadeia. Havendo mortes, e há, dobra a pena. Ah, mas o Bolsonaro fez isso? Vou chamar a participação dos meninos no editorial. Sim. O que ele falou sobre futebol, Bob Frio? Ele falou o seguinte, Reinaldo, ele defendeu a volta das torcidas aos estádios. Ontem na live ele disse que temos que voltar a viver, sorrir, fazer piada, brincar, voltar aos estádios o mais cedo possível, que seja com uma quantidade menor de pessoas, 20%, 30% da capacidade dos estádios. E o presidente Jair Bolsonaro estava avaliando se ele ia ou não amanhã à final da Libertadores, né? Palmeiras e Santos, lá no Maracanã, Rio de Janeiro. E ele decidiu que não, Reinaldo. Sabe por quê? Porque a organização não deixou gente fora sem ser da equipe, sem ser os jogadores, comissão técnica, a entrar no gramado. Diante disso ele falou, eu não vou. Pois é, uma organização mais corajosa do que o Luiz Fux. Né? Que marcou a sessão virtual, aí ele disse, vou aí o Luiz Fux pegou e falou, então tá, então vem, vou fazer a sessão presencial. Esse é o presidente que compra voto para eleger presidente da Câmara e que resolve invadir o Supremo. E o Fux não tem topete, if you know what I mean, para enfrentá-lo. Ontem, aliás, ele pregou que o brasileiro tenha coragem. Ontem foi o dia no mundo com o maior número de mortos de Covid. No Brasil, o terceiro maior número de mortos, desde o começo da pandemia. E ele exaltando a tal da coragem. Estão de parabéns os subprocuradores, porque sem prejuízo de elencar todos os outros crimes, acho que está caracterizado sim o artigo 267 do Código Penal. E ao procurador Augusto Aras, que tem feito certo na Lava Jato, agora também eu estou de olho para saber se está querendo trocar a Lava Jato por algum outro aparato de combate ao crime do interesse do governo. Estou de olho. Aqui a peneira é muito fininha. Cuidado, o senhor corre o risco de entrar numa competição contra o Brasil com o ministro André Mendonça, da Justiça, este que move ações em penca, sem fundamento, no interesse do presidente da República, para saber quem é que subordina mais o Estado de Direito aos caprichos de alguém que não entende a democracia. Nossa, esse Reinaldo, depois que ficou esquerdista. Você acha isso? Faz o seguinte. Volta à sua posição original, que é sobre 4 apoios, e vai procurar sua turma, que não sou eu. Isso que eu estou dizendo aqui, eu diria, é a essência de um Estado liberal e democrático. Tem um esquerdista que também tem seu remédio. O Bolsonaro tem a cloroquina e o Nicolás Maduro tem lá um remédio feito à base de óleo de tomilho que ele chama de gotas milagrosas. Carvativir. Isso. Né? Aí sim. Então,
Tomem do ditador lá, do aspirante a ditador aqui. Lá, que é uma ditadura, o correspondente ao Conselho Federal de Medicina lá disse assim, não sabemos se funciona, pode ser, mas eles estão numa ditadura, né? E provavelmente um bate-pau do Maduro também que está lá. Aqui o Conselho Federal de Medicina, numa democracia, se comporta como bate-pau do Bolsonaro. Vergonha histórica. Não se esqueçam, haverá o Brasil nunca mais Covid-19. Com todos os que foram omissos ajudaram a propagar o vírus em ordem alfabética, uma pequena mini biografia e uma mini biografia. Só para lembrar quem é quem. Vocês estão fazendo história.